contempla um pouco, uma parte do trabalho que eu e Tadeu já vinham desenvolvendo aqui dentro com a Fiocruz. E avança, né, no sentido de tentar justamente partir para essa ideia de prospecção estratégica. E a equipe que está trabalhando nele é o Antônio Tadeu do IBGE, o Maurício, e eu. Na verdade, qualquer um de nós poderia estar aqui apresentando o trabalho, porque Tadeu e eu vínhamos trabalhando juntos nos projetos, nas etapas anteriores, e Maurício e eu trabalhamos recentemente, quer dizer, a gente contribuiu para a região de influência de cidades, fizemos uma divisão urbano-regional para o IBGE e também um trabalho sobre os arranjos populacionais recentes. Então, o trabalho que a gente vai apresentar aqui realmente é uma tentativa de buscar essas referências, né, e trazer isso para uma visão da organização da atenção à saúde. Que beleza. Então, com relação à centralidade, eu vou fazer essa apresentação e depois, se a gente quiser no debate, eu entro mais em detalhes. Com relação à centralidade, ela representou, no primeiro momento do trabalho, uma categoria espacial para a gente, para fazer uma investigação realmente do acesso a serviços de saúde. Então, o que a gente percebeu ao longo desse tempo todo foi que no Brasil coexistem dinâmicas diferenciadas nas formas sociais. E é resultado realmente da recombinação das relações entre o Estado, os atores econômicos e sociais. E esse quadro, ele expõe uma organização territorial na localização dos serviços de saúde, e as cidades são os locais onde se instalam esses serviços de uma maneira de atendimento mais racional possível. Nas cidades onde você tem, como se fosse uma plataforma de atendimento a serviços. E eles ocorrem da maneira mais racional possível. Então, os bens e serviços distribuídos desigualmente contribuem na estruturação de uma rede de cidades de diferentes hierarquias. E nelas, a centralidade significa a capacidade e o papel que os centros urbanos têm como distribuidores de bens e serviços de saúde para a população. Tá ótimo isso, né? Então, continuando, a diversidade e as especificidades geográficas com que o serviço de saúde e outros serviços se inserem, né, nas redes urbanas, articulam espaços de diferentes dimensões e definem um modelo plano regional em que os fluxos de bens e serviços permitem delimitar regiões em diferentes escalas. E aí eu já passo da centralidade e estou entrando na divisão urbano-regional, quando a partir da centralidade você define regiões em escalas diferenciadas, né, e articuladas entre si. E essas regiões foram as regiões imediatas de articulação urbana, as regiões intermediárias e as regiões ampliadas. Então, essas regiões ampliadas de articulação urbana correspondem mais ou menos aos polos, até porque nós trabalhamos nesse projeto. Então, a gente... Então traz, né? Tem todo um DNA, gente. Em relação à oferta de serviços de saúde, constata-se distribuições assimétricas e desarticulação do sistema. Até porque a própria rede urbana, nos diferentes escalas que você analise, imediata, intermediária ou ampliada, quer dizer, ampliada a gente está falando de centros, de polos como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus, Belém. A intermediária, a gente vai para um nível hierárquico de centro,
Uberlândia, João Pessoa, centros com menor amplitude, menor capacidade de atendimento a bens e serviços. Então, essas redes, elas não são todas iguais. Elas têm formas diferenciadas, elas têm falhas nas suas estruturas, há vazios, há redes. Para Jundiaí, ele tem uma pequena rede, só para vocês terem uma ideia, que não tem hierarquia, mas ele em si é um centro importante em termos de logística para toda aquela região de São Paulo. Então, essas são redes de cidades que elas têm, se comportam e apresentam formas e formas de articulação diferenciadas, que vão refletir a capacidade, a acessibilidade e a capacidade de atendimento, né? Há demandas mais complexas e levam a população a percorrer distâncias eventualmente muito grandes para acessar os serviços. Então foi aquilo que o Noronha mostrou em relação ao caso de Recife, que tem vai pegar, atender a municípios bastante afastados, né? Quase que na fronteira do estado, lá com o Ceará, etc. e tal, enquanto que em João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba, você não vê isso. Então, olhando e observando até do ponto de vista da forma, da aparência dessas redes, a gente percebe essa diferenciação. E isso tem que ser trazido para as nossas prospecções, né? Que essas redes, elas não são iguais e elas têm formas diferentes de se articular. Então, aqui eu queria explorar um pouco. Não dá para explorar. Tá ruim, não tá, gente? Então, esse mapa, a gente fez, já viu, e o que a gente procurou colocar ali como alguns elementos em que a gente considerava importante quando a gente estava definindo a centralidade, né, em saúde, em atendimento de saúde, que a gente havia composto essa centralidade a partir de eixos como internações hospitalares, equipamentos, presença de equipamentos e de especialidades. Então a gente usou 3 entradas e montou uma matriz para poder definir a hierarquia dos centros dentro da rede urbana brasileira, em termos de atendimento de saúde. Então aí o que vocês veem, esse foi um dos elementos, que são os pontos. A gente informa, ele tem uma forma que ele mostra a hierarquia dele no sistema urbano, e uma cor que mostra como é a hierarquia dele no atendimento à saúde. À esquerda, uma gama de cores onde a gente procurou trazer a questão da população em 2033, para mostrar como eram as tendências, né? E como é que isso se reflete num território hoje, né, que tem um grau de atendimento bastante diferenciado nos todos os seus centros, com vazios e carências. Então, percebe-se que para 2033, aparentemente, fica até um pouco, eu posso estar sendo leviano, aí vocês me corrijam, fica até nem tão muito problemático você fazer uma prospecção, porque há para o país uma tendência muito grande de equilíbrio, né, no crescimento populacional. Então, começa a transição demográfica já está se fazendo, e em 2033 são poucos aquelas áreas do país onde você percebe distúrbios em termos de aumento ou diminuição populacional, tá? É um mapa que mostra mais uma vez que os centros urbanos, eles se concentram de maior hierarquia no sudeste e sul do país, né, na região central, e ao longo do litoral, e que você tem vazios muito grandes em termos de centros que tenham capacidade de fazer atendimento de média complexidade. Porque tenho a impressão que pelo menos 3.000 e poucos municípios
não tem hierarquia no total lá. No trabalho tem, né? Está lá. Não tem hierarquia, eles fazem atendimentos muito básicos, né? E não tem hierarquia no sistema. E se distribui desigualmente também no território, né? Por sua vez, pesando em redes que são também bastante restritas já e carentes, né? Posso passar, né? Pegar uma carona aqui que a Mônica falou. Então, agora, isso que a Mônica acabou de dizer foi um pouco um resumo do que a gente fez nessa fase anterior do estudo, né? Então, agora a gente está tentando avançar nessa prospecção, né? E a gente vai começar a trabalhar pela parte populacional, né? A ideia é restabelecer essa distribuição espacial da população nessas regiões, né? Vai ser necessário atualizar as estimativas de população para os municípios, porque a gente viu ter corrido aí 5 anos, 6 anos, né? Desde o último censo, e a não existência de uma contagem populacional no meio da década, impôs que a gente fizesse alguns ajustes nessa população de partida. Está muito defasado o método, a gente tem que rever essas estimativas para poder organizar esses municípios dentro de cada uma dessas regiões de influência. Então, como eu falei, a gente vai construir esse cenário tanto para variáveis demográficas, vamos pensando em incorporar o PIB municipal para ver dentro de cada região qual é a atividade que é central. O pessoal, hoje, a Lília falava de manhã, a perda de espaço da indústria, né? A crescente preponderância dos serviços, mas também, quando a gente trabalha com a diversidade dessa, aparecem áreas que são basicamente financiadas por transferência pública, né? Então, dinheiro da administração que vai para essas áreas. Isso também condiciona o dinamismo demográfico, por sua vez, vai condicionar também toda essa questão do atendimento. As hipóteses que a gente vai utilizar é uma hipótese inércia nesse crescimento, não vamos fazer nenhum tipo de cenário que não seja o inicial para poder construir essas estimativas. Então, como eu falei, a gente vai olhar esse histórico recente dessas áreas de atração e de esvaziamento demográfico das regiões, pensando no crescimento vegetativo e o comportamento migratório. Daqui a pouco vai aparecer 4 grupos etários que a gente estabeleceu, né, com Noronha e com a Mônica, que seria o foco dessa fase do trabalho. Então, esse dinamismo vai demonstrar o que a gente vê hoje é essa convergência do envelhecimento populacional. Só que esse envelhecimento ele vai se dar de maneira diferenciada em cada etapa. Hoje a gente tem áreas ainda, né, mais jovens, né, e áreas já mais envelhecidas. Então, a gente mostrou no trabalho anterior que o norte e o nordeste seriam essas áreas que o envelhecimento chegariam depois. O centro-oeste faz exatamente esse meio de campo, né, faz a transição entre a população mais jovem e a população mais envelhecida do sul e do sudeste. Mas isso quando a gente olha as grandes regiões. Mas é importante a gente ver em esse comportamento migratório, porque esse comportamento é o que vai dar a dinâmica, porque se eu tenho mais migração, essa migração de população mais jovem, isso acaba, por um lado, retardando o envelhecimento populacional, né, porque eu tenho um percentual de população mais jovem, e também, em certa medida, tendo impacto da fecundidade, porque são justamente pessoas de idade fértil que podem, de alguma maneira, ter uma reprodução biológica naquelas regiões. Então, isso também a gente tem que levar em consideração para quando for construir esse cenário lá na frente, né? Combinando isso, como eu falei, com esses grupos etários que a gente determinou. A Mônica já tinha antecipado para vocês, mostrou naquele mapa, que hoje, qual é a vantagem, entre aspas? A vantagem é que a gente tem um quadro de estabilidade do crescimento populacional no Brasil. Toda aquela região amarela que apareceu no mapa são áreas de estabilidade populacional, né? Então, a gente tem hoje 365, 370 municípios no país que continuam crescendo numa velocidade muito rápida, né? Aparece lá naquela região do norte, são as áreas de mineração, um pouco o litoral,
né? Então eu estou falando do minério, seja o petróleo, seja o minério de ferro, e alguma pouca de área de indústria e serviço. Então são 375 municípios que crescem, e aí, nesse cenário inercial, eles vão continuar, imagina-se que eles vão continuar atraindo população, crescendo, e a gente tem que combinar isso com o estágio atual que eles têm demográfico, né? Então assim, eu não posso acelerar muito, dizer que vai envelhecendo mais rápido, porque provavelmente, como eu falei, essa migração vai segurar um pouco esse processo de envelhecimento dessas áreas. Então eu tenho uma maioria de municípios, algo em torno de 2.000 e poucos, que são estáveis, crescem muitíssimo pouco, e tem um outro conjunto que já está crescendo bastante também, 600 municípios já perdendo população, e uma outra parte com tendência à perda de população. Então eu tenho aí 1.300 municípios, 1.400 municípios com tendência ao esvaziamento populacional. Isso vai se agravar mais no sul, né, que é onde eu vou combinar o envelhecimento populacional com a migração. Então, a população está envelhecendo, os jovens migram, e aí, ao migrarem os jovens, a população em idade fértil também diminui, então a produção desse município fica muito mais complicada. Então, esses municípios já tem município perdendo população, não só por migração, mas também com o fator combinado de migração com o envelhecimento populacional. Então, essa vai ser a tarefa, né, que a gente vai ter agora da parte mais demográfica. E os insights mais espaciais, geográficos, e a questão do acesso à saúde, vai ser a Mônica e Maurício que vão fazer, né? Eu acho que essa parte aí já vou passar para eles, que é um pouco a ideia de como a gente vai trabalhar esse grupo de idade. A gente está precisando também do aporte de vocês para poder dizer que a gente tomou como base o trabalho da Isabela, mas lá tem uma gama muito grande de especialidades de equipamento. Então, se a gente for trabalhar com tudo aquilo, né, vai ser Brasil 2050, quando ficar pronto, já é. Então a gente tem que recortar, ver o que vai ser. Eu acho que o recorte, pensando nos grupos de idade, neonatal, idosa, adultos jovens, mulheres, eu acho que é uma boa proposta. Agora a gente tem que ver quais seriam as especialidades e os equipamentos que estariam associados a cada, que seriam mais importantes a gente focar no estudo para cada um desses grupos de idade. Vou passar aqui para a Mônica, Maurício. Então, a ideia é identificar, né, a capacidade física dos serviços e equipamentos de saúde com base no CNES, né, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, nas regiões imediatas de articulação. E aqueles são os segmentos, né, que a gente tinha conversado, né, Ana? E em relação àqueles segmentos, a gente, assim, colocou aquelas especialidades ali, mas não quer dizer que sejam elas, é só assim, pensando ou trazendo um elemento para a gente conversar um pouquinho mais, tá? Outro elemento a ser considerado é o deslocamento da população para trabalho em 2010 como uma proxy da acessibilidade aos serviços de saúde. A maior intensidade dos deslocamentos define maior facilidade de acesso aos serviços oferecidos. Tá? A ideia, então, é que a gente use o deslocamento, o número de pessoas que se deslocam para o trabalho entre municípios, e que esses municípios de maior intensidade, onde ocorre maior intensidade de direcionamento, a gente presume também sejam aqueles de mais fácil acesso para o atendimento de bens e serviços, entre eles os serviços de saúde. Aí a gente começou a fazer exercício. Quer falar? Não. Fala um pouquinho. A gente foi fazer os exercícios, tá? Isso é só para esquentar a discussão, tá? Para massagear, né, os neurônios. Aqui eu peguei o Rio de Janeiro, então essas são as regiões imediatas de articulação urbana. A bolinha maior é o polo, né, a cidade sede, e as bolinhas menores são aqueles municípios que fazem parte daquela região. Eu acho que um ponto importante nessa reflexão toda é entender a região imediata de articulação urbana. E são estruturas espaciais que já existem no território, e elas são desiguais mesmo, têm tamanhos diferentes, composição,
de municípios diferentes, mas, de certa forma, é como esse território se comporta hoje em dia. Vocês veem aqui a região do Rio de Janeiro, né, como ela é grande e como ela pega até uma área ali acima de Barra Mansa. Quer dizer, aqui nessa reflexão de entender essas estruturas espaciais, de como pensar esses equipamentos de saúde, serviços, podem se distribuir, ali é uma parte importante, porque esses municípios que estão ali em cima de Barra Mansa, Volta Redonda e fazem parte do Rio de Janeiro, no primeiro momento, quando você não leva em consideração essa estrutura desse tipo de região, você tende a colocar esses municípios indo para a Volta Redonda, mais perto. Mas, na verdade, a população não se comporta exatamente dessa forma. Teve um caso em Minas também que era mais gritante do que esse. E a gente, meu Deus, por que a pessoa não vai para aquele centro que é muito mais perto? Eu conheci uma pessoa que era de lá. E a pessoa falou para mim, por que você vai para Belo Horizonte? Você resolve a vida inteira no dia, é mais barato, você vai no shopping, os produtos são mais baratos e tem mais opção. Então, eu prefiro gastar meia hora a mais e resolver minha vida do que ficar parando lá no outro lugar. Então, essa é a importância de uma regionalização como essa. Vamos passar aqui. Vou mostrar 2 exercícios aqui. Foi realmente só para massagear os neurônios, né? Começar a ver. E o primeiro exercício é levando em consideração a ocupação, e o segundo exercício levando em consideração leitos hospitalares. Então aqui é total de profissionais de ocupações de nível superior ligado ao cuidado da mulher, que ele está da mulher e da criança, né? Enfermeiros neonatal e obstetrício, médicos mastologistas, obstétricos e ginecologistas. Então, é claro, né, já é de se esperar que na região do Rio de Janeiro, onde tenha mais, e as 2 outras maiores regiões vão estar com os segundos maiores. Então, aqui é natural de se imaginar que vai seguir o comportamento populacional. Aqui é separado, então a gente vê, por exemplo, ali em Resende, que acabou ficando pequeno, não estou conseguindo enxergar daqui, mas esse aqui total de enfermeiros neonatal, né? Quer dizer, vai ter um pouco engraçado que em outras regiões e um detalhe que a gente não colocou aqui, mas isso é atendimentos pelo SUS, né? Não é o total de todos os profissionais. E aí a gente vê o comportamento de cada uma dessas profissões, mas eu acho que um ponto interessante que essa abordagem traz é a gente ter a noção de quanto é concentrado no polo e quanto fica concentrado nos demais municípios. Bom, é de se esperar que o polo tenha uma concentração grande. Isso daí não é exatamente um problema. Mas quando a gente pega uma região igual a do Rio de Janeiro, que você tem 90% concentrado no município polo, isso é um problema, considerando que você tem municípios como Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São Gonçalo e Niterói. E também temos casos como de Volta Redonda, né? Que Barra Mansa também é bem grande, eles de certa forma compartilham até a mesma tecido urbano, então poderia ter uma outra distribuição, talvez Macaé com Rio das Ostras. Aqui seria então em números absolutos, mas se alguém quiser ver os números absolutos, e aqui seria colocando em relação à população. Então, as áreas vermelhas, quer dizer, você tem menos profissionais para atender a população. O destaque que eu vejo é Resende ali, né, um pouquinho melhor, e Teresópolis, e estando pior Rio de Janeiro e Santo Antônio de Pádua. No segundo exercício,
Aí aqui já vai para a parte da infraestrutura de leitos hospitalares. Bom, aí os mapas ali, né? Pré-parto, recém-nato normal, recém-nato patológico e conjunto para recém-nascido. Também vai seguir muito a estrutura populacional. Voltou. Ué, veio os gráficos? Veio. Não, né? Não, você está atrás. Não, você está atrás. Ah, é que eu apertei um outro botão aqui sem querer. Parece que aconteceu. Agora está aí. Você está chegando a isso. Aqui. Então, novamente, a situação do polo dos demais municípios. Aqui é interessante ver em Macaé, né? Que, bom, o que tem deve estar em Rio das Ostras, em algum outro lugar, mas novamente nós vemos, isso não é exatamente um problema, né? Mas, novamente, eu aponto o caso do Rio de Janeiro. Então, esse pensar desses leitos, desses equipamentos, dessa infraestrutura, tem que também considerar esses pontos na distribuição. Aqui, os valores absolutos, e quando nós temos a relação da população, o pior caso vai aparecer em Macaé, o melhor caso em Resende novamente, e bom, aí que a parte de incremento populacional pode começar a fazer um efeito nesses estudos, uma vez que era uma área, até pouco tempo, de grande crescimento, né, populacional. Então aí o foco do estudo e onde vai ser o alcance. Então, um resumo, né, como resultado do que a gente fez, a gente percebe primazia da metrópole, sua região imediata, quanto a número de municípios e área da região de influência imediata, concentração populacional da distribuição da população estimada para 2015 na região imediata da metrópole do Rio, reforço ao padrão concentrador da região imediata do Rio de Janeiro, quanto à presença de recursos discriminados por diferentes profissionais em nível superior voltados ao cuidado da mulher e ocorrência de desigualdades inter e intra-regionais nas regiões imediatas, na distribuição dos profissionais. Então, a ideia mais uma vez, a gente examinando essa relação que foi feita entre a população e os profissionais e ocupações, né, de nível superior, aparece de novo um desequilíbrio no atendimento, né, e nas regiões imediatas com maior peso em 2015 em relação aos profissionais em ocupação voltadas para o cuidado da mulher. E é no caso do Rio de Janeiro, Santo Antônio de Pádua, Angra dos Reis, Nova Friburgo e Itapiruna, onde a gente tem os piores desempenhos, tá? Isso aqui foi só umas observações que a gente colocou em relação ao que a gente pretende, é um compromisso, né? Foco na capacidade física dos serviços, a população de referência, no mínimo, segundo você pediu, né, Noronha? E aí tem um detalhe, quer dizer, como a gente está trabalhando com região que ela tem são em 3 níveis as escalas, quando ela tiver 100 mil habitantes, a gente aloca ela numa região imediatamente superior em hierarquia. E aí você não perde a referência dos deslocamentos e das tendências que ela apresenta, tá? Parâmetro para identificar déficit, né? A gente está sugerindo que seja abaixo da média nacional ou acima, e informações do IBGE, econômicas e populacionais, INES e... Seleção dos procedimentos e equipamentos, INES, para atendimento aos segmentos populacionais, deve levar em consideração as regiões imediatas,
com maior déficit de recursos. Uma vez que o cenário para os próximos 20 anos sinaliza estabilidade no crescimento populacional na maior parte das regiões imediatas, poucas regiões seguirão atraindo população e outras poucas seguirão como áreas de evasão populacional, o que proporciona uma certa segurança no planejamento que combine transição demográfica e acessibilidade com presença de serviços de saúde nos segmentos etários escolhidos para as regiões imediatas e identificação de regiões imediatas com vazios de serviços de saúde selecionados, mas com facilidade de acesso, de forma a potencializar a implantação de equipamentos e procedimentos. Isso.